Meus irmãos, a paz do Senhor. Queridos irmãos, nós estamos aqui no templo da Assembleia de Deus, CA de Seta. Hoje é terça-feira, onde seria a nossa escola bíblica, onde os nossos irmãos estariam aqui na igreja, para nós juntos aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. Mas todos estão cientes do que está acontecendo no Brasil e no mundo. E neste momento nós queremos comentar a lição, que é a lição 12. E Jesus, o homem perfeito. Então nós vamos comentar essa lição aqui com vocês. Nós vamos jogar nas redes sociais. E vocês poderão estar aprendendo mais um pouco da palavra de Deus. Porque, na verdade, os crentes não estão no templo, a igreja não está no templo, mas a igreja está viva, ela existe, ela não foi destruída. Os nossos irmãos estão cultuando a Deus nas suas casas, louvando ao Senhor. E graças a Deus que nós temos ainda um recurso, que são as redes sociais, do qual nós estamos fazendo uso dela. Então vamos para a lição de número 12, Jesus, o homem perfeito. Este é o assunto da nossa lição, onde o texto áureo nos diz: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça, para com Deus e os homens. Está escrito em Lucas, capítulo 2, versículo 52. A nossa verdade prática diz o seguinte: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais e perfeitas e plenas. São essa a verdade prática. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 40 ao versículo 52, do qual nós estaremos lendo agora. E o menino crescia e fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça de Deus estava sobre ele. A graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas.
E crescia Jesus em sabedoria e estatura e em graça para com Deus e os homens. Aqui é a leitura bíblica em classe, Lucas capítulo 2, versículo 40 ao 52. Já vamos então para a nossa introdução do nosso comentário. Na lição passada, estudamos sobre o homem do pecado. Enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como o ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início, deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real, em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos, outro assim, que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. É por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Então aqui, meus amados, a princípio, já na introdução, está falando que na lição passada nós estudamos sobre o homem do pecado, o filho da perdição, que se levanta contra tudo que se chama Deus e que se adora. É o anticristo. Hoje, na lição de hoje, nós vamos falar de Jesus Cristo, o homem perfeito. E aonde nesta lição estaremos apresentando a humanidade de Jesus e a divindade de Jesus. Quando a pessoa ou alguém diz que Jesus Cristo não veio em carne, a Bíblia diz que esse Espírito, ele não vem de Deus, é o espírito do anticristo, aquele que nega a humanidade de Jesus. Por outro lado, a lição de hoje apresenta Jesus também como um ser divino. Quem nega a divindade de Jesus também está negando o próprio Deus, porque quem nega o Filho, nega também o Pai. Então, aí são duas doutrinas. A doutrina da humanidade de Jesus e a doutrina da divindade de Jesus. Vamos para o ponto primeiro, aonde diz Jesus, o verdadeiro Deus. Jesus, o verdadeiro Deus. É outra polêmica que existe, as pessoas não aceitar Jesus como Deus. Ele, na verdade, Ele é Deus. E essa lição de hoje apresenta agora, esse tópico, apresenta Jesus como verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem, nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Neste tópico, enfocaremos a sua divindade. Primeiro, sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Nós vejamos Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque o menino nasceu, o filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então Jesus, Ele é o Pai da eternidade. Que diz mais a palavra do Senhor? Antes da sua encarnação,
quer dizer, antes de Jesus nascer, antes de Jesus encarnar, nascer de Maria e se tornar homem, antes, aqui nos mostra que ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas. Então lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, mostra que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Quer dizer que tudo que foi criado, céus, terra, mar, anjos, o próprio homem, quando Deus diz façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, façamos está no plural, não foi uma pessoa só. Então ali estava Jesus presente na criação de todas as coisas. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Nós não vamos ler o capítulo 8 de Provérbios porque é muito extenso. Vamos para o ponto segundo, o ponto 2. Seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida. Se você olhar Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4, diz que nele, em Jesus, estava a vida. Em Jesus estava a vida. Quando Jesus chegou, por exemplo, lá em Naim, que eles iam saindo com um jovem dentro de um caixão, e Jesus ia entrando na cidade. Ali eu tenho uma mensagem que eu prego ali, o encontro da vida com a morte. A morte estava no jovem e a vida estava em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que diz mais? Logo ele tem a vida em si mesmo. Jesus tem a vida em si mesmo. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 16. Sendo Deus de Deus, é imutável. Hebreus 13, 8. Ele é onisciente, porque ele sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Sua onipotência, o que é onipotência? Onipotência vem de poder. Poder. Todo poder foi dado a Cristo Jesus. Quando ele diz aí em Mateus capítulo 28, versículo 18, todo poder foi me dado nos céus e na terra. Então, ele é o Todo-Poderoso. Aí no ponto 3, agora aqui, nós vemos aqui os atributos, grandezas e perfeições. Já no ponto 3, diz que ele esvaziou de sua glória, mas não de sua divindade. Porque uma coisa é glória e outra coisa é divindade. Ele esvaziou da sua glória. Ele não veio, Jesus não veio com a glória que ele tinha. Aquela glória que ele tinha junto com o Pai, ele não veio com ela. Jesus mostrou a sua glória para os seus discípulos lá no monte, para Pedro, Tiago e João, aonde apareceu ali Moisés e Elias, que falava com ele. Então, Jesus se encheu de glória. Foi um momento tão glorioso que o próprio Pedro falou: Senhor, bom é nós estarmos aqui. Vamos fazer 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Certo? Então, devido à glória, quer dizer, Jesus transfigurou ali diante deles e eles viram a glória de Jesus. Mas foi por momentos, tá? Aí vem, então quer dizer, Jesus esvaziou da sua glória, mas não da sua divindade. Quando de sua encarnação no ventre, puro,
e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou da sua divindade, mas sim da sua glória. Lá em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11, diz que Jesus, ele sendo Deus, não teve por usurpação, ele esvaziou de si, ele tomou a forma de homem, e na forma de homem ele se humilhou até a morte e morte de cruz, pelo que Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, porque ao nome de Cristo Jesus se dobrará todo o joelho dos que estão na terra e dos que estão no céu. Então, Jesus continuou com a sua divindade, quer dizer, ele continuou sendo o quê? Sendo Deus. Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos, sempre que necessário. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai, não a sua divindade, mas a glória que desde mais remota eternidade desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele é Deus, que ele era e é Deus. Por exemplo, em João, o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 28, quando Jesus ressuscita dentre os mortos, aí ele apareceu para os seus discípulos, Tomé não estava presente. 8 dias depois, quando Jesus apareceu novamente para eles, que Tomé estava presente, porque Tomé havia dito que não acreditava que ele havia ressuscitado dos mortos. Então Jesus dirige-se a Tomé e diz: Tomé, aqui está a minha mão, mete o teu dedo, aqui está o meu lado, mete a tua mão. Por que me viste? Tomé creste. Bem-aventurados são aqueles que não me viram e creram. Pelo que, naquele momento, Tomé, sabendo que Jesus Cristo era Deus, ele disse: Senhor meu e Deus meu. Então está aí a prova de que os discípulos reconheciam a divindade de Jesus. Vamos para o ponto 2, que diz Jesus, verdadeiro homem. Jesus, verdadeiro homem. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois o judeu sabia pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Quer dizer, os judeus, por exemplo, eles estavam naquela expectativa que qualquer hora poderia o Messias vir ao mundo. Por quê? Porque eles conheciam o Velho Testamento. No Velho Testamento, Isaías capítulo 7, versículo 14, diz: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Também nós encontramos em vários livros da Bíblia, Tu, Belém, posto que tu és a menor das cidades de Judá, mas é de ti que vai sair o guia que vai apacentar o meu povo de Israel. Então, em Isaías, capítulo 9, versículo 6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Então, quer dizer, os judeus estavam inteirados acerca de que qualquer momento poderia vir o Messias e estar entre eles.
Só que quando o Messias veio, que é Jesus, eles rejeitaram. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí agora, aos gentios. Então, os gentios também estavam preparados para receber o Messias. E a prova é que quando os discípulos começaram a pregar por outras cidades, a cidade dos gentios, eles abraçaram, eles receberam. Naquela época, o mundo inteiro ouviu o Evangelho de Cristo Jesus. Vamos prosseguindo. Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. Mas não devemos supor que ele estivesse inato. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Novamente, João 1:3, Evangelho. Ele é o Verbo de Deus, todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo, nada do que existe, existiria. Quer dizer, quando Jesus ora a Deus e diz assim: Pai, fala daquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Aqui mostra que Jesus não estava inato, quer dizer, ele não estava encostado, ele não estava no canto, ele não estava ali, digamos, sem nenhuma atividade, não era. Jesus estava ativo, junto com o Pai, com o Filho, fazendo todas as coisas acontecer. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. Então está aí. Vamos para o ponto 3. Irmão, nós estamos dando uma acelerada aqui para... que agora o ponto 3 diz assim, encarnado no Novo Testamento. Quer dizer, Jesus está na Bíblia desde o Gênesis a Malaquias, no Velho Testamento. E agora chega, como disse Paulo, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Então agora chega o momento da encarnação de Jesus. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. João, capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, não era uma ilusão, era real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto ao nosso. Aí Lucas capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7. Quer dizer, Jesus nasceu como homem, nasceu de uma mulher, Jesus nasceu em uma manjedoura, lá em Belém. Maria sentiu, digamos assim, as dores, e Jesus nasceu normal como qualquer um de nós nascemos, tá? Vamos lá. Aí o que acontece? Sentiu nossas dores, Jesus sentiu nossas dores e incômodos, teve fome e sede.
no jardim da agonia, experimentou profunda tristeza. A nossa semelhança, a humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, até os discípulos ficaram naquela. Aí Jesus disse: olha, sou eu mesmo. Veja que o espírito não tem ossos como eu tenho. O espírito não tem um corpo como eu tenho. E ainda para provar para os discípulos que ele realmente estava ali em corpo, pediu alguma coisa para comer e lhe foi oferecido e ele comeu diante deles. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita. Em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Ele não estava sujeito querer ao pecado original. Pecado original, quer o pecado original, quer ao experimental. Quer dizer, nós herdamos de Adão o pecado original. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte. É por isso que todos pecaram e todos morreram. Agora, Jesus não experimentou esse pecado original de Adão. Não, de forma alguma. Porque ele é o segundo Adão. E o segundo Adão é perfeito em tudo. E nem o original e nem o experimental. Quer dizer, o que é pecado experimental? Nós, por exemplo, participamos do pecado experimental. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, Jesus, ele não experimentou o pecado. Em tudo ele foi tentado, mas sem pecar. 4. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Quando Jesus mandou pregar o Evangelho, ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Toda criatura. E através de Cristo Jesus, foi que nós alcançamos aí adoção. Hoje nós somos filhos de Deus por adoção. Está em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações. Você pode observar que Paulo, por exemplo, quando ele chegava nas cidades, sempre ele procurou as sinagogas. Aí às vezes você diz que no sábado, Paulo entrando em uma sinagoga. Por que no sábado? Porque os judeus se congregavam mais nos sábados. Não é que Paulo guardasse o sábado, mas sim porque ele achava os judeus reunidos nas sinagogas no dia de sábado. E foi realmente no Calvário que Jesus venceu a morte, Jesus venceu o império do inimigo, venceu Satanás, venceu tudo. Então era mister que Jesus Cristo, na verdade, viesse
morrer, sofrer, para que as Escrituras viessem se cumprir. E hoje nós tivéssemos o direito de poder glorificar o nosso Deus, ter a certeza da vida eterna e saber que Ele, Jesus, está voltando para buscar a sua igreja. E sim, nós iremos morar no céu com Cristo Jesus, porque Ele é o homem perfeito. Vamos seguindo. A perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana, igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus: porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Está aí, meus irmãos, tá? Graças a Deus. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo, quer dizer, nenhum engano, achava-se em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Aonde Paulo disse assim: sede meus imitadores, que eu sou imitador de Cristo. Então, amados, Jesus, ele é o modelo para nós seguirmos. Temos que seguir as suas pisadas. João escreveu que aqueles que professam o nome de Cristo, aqueles que dizem que tem Cristo, tem Jesus como Salvador, deve andar como Ele andou. Como Ele andou. É claro que nunca vamos chegar, na verdade, ao topo, à perfeição, mas nós estamos no caminho, deixando todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Um dia, quando Jesus voltar, João escreveu dizendo que não sabemos o que haveremos de ser, mas seremos semelhante a Ele, porque como Ele é, nós o veremos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E este momento, meus irmãos, eu creio que se aproxima, está chegando. Hoje nós podemos dizer e afirmar que nós estamos passando pelo princípio das dores. Pelo princípio das dores. Alguém comenta que esse vírus vai matar não sei quantas milhões de pessoas e tal, assim, tipo já querendo dizer que os crentes vão ficar de fora e os outros vão morrer. Não, negativo. Depois do arrebatamento da igreja, a vida continua, meus irmãos. Vocês sabem que a vida continua aqui para aqueles que ficarem. Pois vai vir o anticristo, como nós vimos na lição passada, ele vai governar o mundo, a igreja que vai estar ausente. Então, irmãos, vamos manter a calma, Deus está no controle de todas as coisas, Ele sabe o que está fazendo. Fique tranquilo, irmão, confia no Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. No Salmo de número 46, o Senhor diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. Deus está no controle, meus irmãos, viu? A igreja não está no templo, não pode cultuar no templo, mas a igreja está viva e Jesus sabe que nós estamos buscando a Ele.
estamos orando, estamos buscando, estamos louvando ao Senhor. Vamos fazer assim, até que isso se passe, irmão. Isso não vai ficar permanente. Não, as coisas irão voltar à sua normalidade. Acredite, Deus está no controle. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe a sua família. E na próxima terça-feira, se assim Deus nos permitir, nós estaremos comentando a próxima lição aqui e fazendo o mesmo. O novo homem em Jesus Cristo será o assunto, o tema da próxima lição. E nós vamos estar, meus irmãos, falando aí pelas redes sociais, mandando uma mensagem, gravando um vídeo, e nos colocamos à disposição. Eu acredito que todos os irmãos têm o número do telefone do pastor Benedito, todo mundo tem, 981 19 93 11. Nós estamos juntos. Quero estar ligando para você, mandando uma mensagem para você, mas comunique também conosco, tá bom? E vamos estar juntos, meus irmãos. Quero fazer uma oração neste momento, encerrando. Querido Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor da glória, nós estamos aqui, ó Deus, orando. Estamos aqui nesse templo, onde hoje à noite era para acontecer, Senhor, a nossa escola bíblica, aonde todas as terças-feiras esse templo sempre esteve repleto de irmãos, buscando ao Senhor, aprendendo de Ti. Mas Deus, nós oramos ao Senhor neste momento, pedindo, Deus, a Tua misericórdia, que o Senhor abençoe nossos irmãos, abençoa as famílias, abençoa esta cidade, abençoa o mundo. Tu és um Deus misericordioso, compassivo, ainda um Deus que se ira todos os dias, mas a oração do justo, Senhor, pode muito em seus efeitos. E nós estamos, ó Deus, pedindo que o Senhor tenha misericórdia, porque muitas vidas, Senhor, já partiram para a eternidade, sem Te conhecer, e a Tua palavra nos diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Deus, aqui nós Te pedimos, nós Te rogamos, Senhor, e acima de tudo nós Te louvamos, e dizemos que Tu és Deus no céu e na terra, e que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e nós acreditamos em Ti e confiamos no Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vós, irmãos, que Deus vos guarde, e nós estamos juntos. Deus abençoe, nosso muito obrigado.